Vamos lá? Põe na tela. Os nossos leques baterão na cara da LGBTfobia. Eles não passarão, porque nós aprendemos a fazer política. Nós somos agentes políticos, homens gays, mulheres lésbicas, travestis, transexuais, na política, fazendo aquilo que eles não fazem por mim, por ti e por todos nós. Não somos mais somente as travestis que estão na rua. Nós somos as travestis que saíram da rua e estão dentro da sala de aula, estão nas universidades. Nós somos LGBTs, pessoas não binárias que merecem nosso respeito. E é hoje, amanhã, sempre o Brasil será LGBT. O Brasil terá uma presidenta travesti e o Brasil terá diversos deputados e deputadas e vereadores. Isso só vai acontecer com o teu voto, com o teu voto. Então não esqueça, nós temos um compromisso em outubro. Vamos, os nossos leques. Vamos lá. Essa pessoa, como é que é o nome? Vereadora Regininha, do PT, do Rio Grande do Sul, afirma que o próximo presidente será uma pessoa travesti. Você vê que né, as pessoas, às vezes, em caminhões de manifestação, quando estão gritando ali, exaltadas, elas são qualquer coisa, né? vamos analisar friamente isso. Qual a chance do próximo presidente do Brasil, ou na outra, né, não de 26, na de 30, ganhar uma pessoa, um travesti? Ela é mínima, né, cara? Ela é mínima. E a pessoa só grita ali o que quer dizer, as pessoas estão ali naquele ufanismo e é isso. E sei lá, me parece uma pauta meio velha essa, né? Tipo, travestis na política. Não, já foi, cara. Não... E meio que ninguém ligou, né? Não deu nada. Vamos lá? Põe na tela. Olha só que coisa maravilhosa. Deputado manda emenda a shows de cantor do qual ele é empresário. Eu vou falar pra você, mano, ó. Eu vou falar pra você. Aqui no Brasil, a gente vai testando novas modalidades de ser cara de pau, principalmente em relação a shows, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma cidade que resolveu gastar 400% do seu orçamento em cultura em um show. Os caras pegavam e falavam, mano, vamos pegar todo o dinheiro da Secretaria de Cultura, vamos pegar isso aqui, multiplicar por 4, é um dinheiro que a gente não tem, e vamos gastar com um show. Vamos. A gente tem um lugar chamado Aracaju, onde basicamente a prefeita chama o deputado. Esse é o deputado que mandou emenda. O deputado vira para essa é minha prefeita. E nós aqui trouxemos o Wesley Safadão, R$1 milhão. Pum, 20 milhões de reais na festa. Nós temos um prefeito do Rio de Janeiro, que tem uma cidade em que basicamente você anda na rua e você toma tiros, porque é assim. Você erra o caminho, se é um Uber, se erra o caminho, você toma um tiro na cabeça, né? E ele simplesmente traz ali, sei lá, a Lady Gaga, porque é o que importa, não é mesmo? E agora nós temos isso daqui, ó. O deputado ele manda emenda pra contratar o show que ele pra empresário. Cara, assim, como que pode isso, cara? Como que pode? Eu vou mandar uma emenda pra mim mesmo. Tem como mandar uma emenda aqui, ó, pro artista Luiz? O empresário dele chama-se Arthur Doval. É isso aí mesmo, eu tô mandando uma emenda pra minha própria contratação. Desce aí, vamos ver essa matéria. Vamos ver de onde ele é esse cara. Olha a cara dele, salve esse aí. Não tem cara de político do Centrão. Olha a carinha dele, velho. Olha a carinha de político do Centrão dele, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Emendas do deputado federal Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, né? Ele é o Yuri do Paredão, né? Porque o Brasil precisa... As pessoas do Paredão precisam de representação. Foram usadas para bancar shows do cantor de forró Jonas Esticado, cujo empresário é o próprio parlamentar. A coluna apurou que 5 cidades deram essa finalidade a recursos patrocinados pelo congressista, indicados por meio da Comissão de Turismo. Lembra que eu falei pra você, pessoal? Como é que você faz pra pegar essas coisas, hein? Esquece a emenda pra saúde. É emenda pra evento esportivo e artístico. É onde você vai ganhar ali a picaretagem.
Cada apresentação de Jonas Esticado teve cachê de R$300 mil e a contratação do artista ocorreu por meio da empresa Jonas Esticado Gravações e Edições Musicais. A firma tem como sócios o cantor Yuri do Paredão, além de ser administrada pela mãe do parlamentar. Nossa, cara, é um negócio... Cara, só imagina uma coisa, cara. Imagina... Por isso que eu tô falando, cara, ser político como a gente é de uma coragem absurda. Você imagina se eu tivesse mandado emenda para uma prefeitura aqui de São Paulo, sei lá, eu deputado estadual, mando emenda aqui, sei lá, para Campinas. Aí o prefeito de Campinas contrata uma empresa administrada por mim mesmo, né? Aliás, que eu sou sócio, é administrada pela minha mãe, para contratar o artista, sei lá, João Esticado. Isso não ia ser um escândalo, mano. Isso não daria Jornal Nacional, isso não daria, né, capa da Folha. Isso não daria gente, mano, apontando o dedo e xingando pra caramba. O que você tá fazendo, Arthur? Não sei o que lá. Por que a gente não se indigna com esses caras do Centrão que vivem de comprar voto? Como é que a gente deixa isso acontecer, velho? Como é que esse cara sequer é eleito, velho? Como que pode, né, meu? Desce aí um pouquinho. Aí, ontem eu tava na live com o Petri. O Petri, eu tenho as críticas do Curtis Yarvin à democracia. Eu vou te falar, cara. Eu olho a democracia e eu vejo muitos defeitos, velho. A democracia, do jeito que ela tá hoje, ela tem muitos defeitos. Você acha que um cara desse, um tal do Yuri do Paredão, ele sequer é cobrado das ações dele? Você acha que a democracia está em pleno funcionamento? Você acha que as pessoas que estão escolhendo os seus parlamentares hoje estão escolhendo com consciência? Você acha que as pessoas que estão lá estão realmente representando o tal do povo? Então porra nenhuma, bicho. É tudo compra de votos isso daí, velho. A gente precisa... Ó, posso falar? Eu fui cético em relação a essa proposta, mas hoje eu falo, não, cara, tem que ter mesmo. Nós temos que comprar o não voto. Já que tem compra de voto, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer a compra do não voto. Nós vamos dar auxílio para quem não votar. Você não vai votar, mano. Porque aí você garante que só vai votar quem tá interessado. E o político, na hora de comprar o voto, ele não vai ter a grana. Se eu der um auxílio pro cara mensal, pro cara não votar, como é que o político consegue comprar o voto do cara? Não consegue. Aí acaba essas palhaçadas todas. Vamos lá. As emendas foram indicadas no Orçamento da União por meio da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e foram apadrinhadas por Yuri Bruno. Os valores foram repassados aos municípios no decorrer de 25 e as prefeituras firmarem convênio ao Ministério do Turismo. Desce um pouquinho. Desce mais. A cidade de Acopiara, no Ceará, localizada no interior do estado, pagou 300 mil por uma apresentação de Jonas Esticado no festejo Acopiara, realizado no 4 de outubro de 25. O município utilizou cerca de metade da verba recebida via emenda parlamentar contra o artista. A estação se repetiu em Altaneira, Ceará. Eu fui para Altaneira, inclusive. A gestão municipal gastou 300 mil de emenda parlamentar patrocinada para pagar um show do mesmo cara. Desce um pouquinho aí. O município de Aurora também celebrou a união, mesma coisa, né? E olha só que legal. Mais 300 pau, é isso aí. Yuri do Paredão e o deputado Eunício Oliveira compartilharam a autoria da indicação à cidade de Mombaça, por meio da Comissão de Turismo, parte da prévia passagem de gestão municipal, tá certo. Desce aí um pouquinho. Outro caso ocorreu em Farias Brito, olha que legal, né? Desce um pouquinho. E é legal que o cara ainda vai lá, ó, sobe lá, com a camiseta da Dolce Gabbana, moleque, vamos tentar, né? O artista contratado justificado, um dos cantores de forma mais conhecido do país. Lucro dos bancos bate recorde de 255 bilhões em 2025, ano marcado por juros altos. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem muito bem, né? De onde vem os juros do banco? De onde vem o lucro dos bancos? De onde vem? Do juro alto. Mais ou menos. Eu já expliquei isso várias vezes aqui, gente. Não vem de dívidas do governo, tá? 30% só das dívidas do governo são com bancos. E a parte de lucro dos bancos que vem da dívida brasileira é pequena, tá? O grosso do lucro dos bancos vem, sabe do negócio? Chama do quê? Spread bancário. É a diferença do que ele paga para pegar o dinheiro emprestado e o que ele cobra na hora de te emprestar. E por que o spread bancário aqui no Brasil é muito alto? Basicamente, 2 motivos. Número 1, nós não temos concorrência. Nós temos um mercado bancário no Brasil muito peculiar. É muito regulado, com regras muito específicas, tá? Que não deixam que outros bancos venham competir aqui no Brasil. A verdade é que nós temos a maior concentração bancária do mundo, tá? Mais de 80% do mercado de crédito está nas mãos dos 6
grandes bancos. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tá? E segundo negócio, sabe por que banco tem muito lucro? É uma coisa contraintuitiva, você não vai entender de cara. Porque nós temos muita inadimplência no Brasil. Como assim? Já que no Brasil se protege o inadimplente, já que no Brasil muitas vezes o cara deve, ele não paga, ninguém cobra ele, não dá nada, sabe o que acontece? Só consegue operar no mercado de crédito quem é gigante. Porque se o Itaú toma um calote de um imóvel seu, põe no bolo aí, faz leilão, se vira aí para receber. Se o Itaú toma um calote de um carro seu, beleza. Agora, se você é um banco municipal, se é um banco estadual, se é um banco que está começando a operar no mercado bancário do Brasil, você toma uns calotes desse, você tá ferrado, você quebra. Entendeu? Então, o Brasil tem um mercado bancário talvez mais difícil do mundo. A maior concentração bancária do mundo só perde para a China, mas a China tem um banco que é o Banco do Estado. Tá? Em termos de bancos privados, nenhum outro país no mundo tem a concentração bancária que o Brasil tem. E mais, eles se sustentam porque aqui o endividado não é cobrado. Então, acredite se quiser, a dificuldade que o banco tem em te cobrar faz com que ele tenha mais lucro. Novamente, é uma coisa contraintuitiva. Mas o mercado é tão difícil que só os grandes operam. Entendeu? Então, é isso. Não adianta você falar, ai meu Deus, vamos baixar a taxa de juros na marretada, vamos imprimir dinheiro, vamos fazer auditoria cidadã da dívida pública. Esquece isso, velho, esquece isso. Isso não resolve. O que resolve é você passar leis para que o inadimplente passe a sofrer as consequências disso. Passar leis para que não haja incerteza, insegurança jurídica, as empresas venham aqui investir, tá? E aí sim, você com concorrência baixar o spread bancário. É isso, é só assim. A NTT troca contrato alvo da PF por outro mais caro e beneficia mesmo o grupo investigado. Você sabe o que é a NTT, né? A NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E basicamente ela estava com um contrato e esse contrato, né? A empresa que estava beneficiada por esse contrato, né? Estava sendo investigada. Então troca a empresa. Estamos gastando 10 com a empresa investigada. Passa a gastar 15 com outra empresa que é do mesmo cara. É assim, cara. O Brasil é isso. Põe na tela, desce um pouquinho. Após identificar uma série de falhas em contratos com empresa de terceirização de mão de obra investigada pela PF, a NTT acertou um novo contrato, ainda mais caro, com empresa que teria o mesmo controlador de acordo com as investigações. Desce aí um pouquinho. Parte da força de trabalho da NTT não é composta por servidores concursados, mas funcionários que prestam serviço por meio de empresa terceirizada. A prática é comum na escala dos ministérios. Desde 2023, a empresa R7 Facilities fornecia quase 200 funcionários de apoio administrativo para a agência. Desce aí. Em fevereiro do ano passado, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagrou a operação de símulo, mirando inicialmente a R7 Facilities e outras empresas que, de acordo com investigações, eram controladas de forma oculta pelo policial civil aposentado Carlos Tabanês, ex-deputado distrital. A suspeição de fraudes em licitações, falsidade ideológica e estelionato. Segundo a CGU, o grupo utilizava laranjas como sócios para ocultar os verdadeiros proprietários das empresas, dificultando a fiscalização. Desce aí um pouquinho. Apesar das suspeitas, 6 dias depois da operação da NTT, a NTT renovou por mais um ano o contrato com a R7 Facilities. A renovação ocorreu na véspera do fim do mandato do então diretor-geral da NTT, Rafael Vitali, e 7 meses depois, em agosto, a agência abriu o processo para a contratação de uma nova empresa. Desce aí. Na justificativa, essa troca de fornecedores e funcionários, a agência reguladora apontou que a medida tornou-se necessária em razão de uma série de contratempos apresentados, né? Interrupção de prestação de serviço, ausência de pagamento aos trabalhadores, etc. Conforme a NTT, a situação demonstrava a incapacidade da empresa manter a prestação de serviço ao longo do tempo, certo? E aí o que eles fizeram? Contrataram outra. Desce aí, deixa eu ver o nome da outra empresa, tem aí? Após a situação, a empresa contratada foi Esplanada Serviços Terceirizados, que também foi alvo da operação de símulo por suspeito de fazer parte do mesmo grupo supostamente controlado por Carlos Tabanês. Naquele mês, a CGU informou que, após buscas e apreensões realizadas na operação, em fevereiro a Esplanada passou a ser alvo de processo de apuração e responsabilidade do órgão. O valor do contrato é de 38 milhões de reais, né? E aí, é isso. A gente tinha um contrato de 29, agora a gente tem um contrato de 38 com uma empresa que é do mesmo dono.
Júri de PMs do caso Gritzbach começa nessa segunda-feira. A defesa diz que não houve devida apuração de outros investigados. Vamos lembrar esse caso aqui, pessoal. Você sabe que o Vinícius Gritzbach é aquele cara que morava no prédio em frente à minha casa e ele foi pegar um voo e tomou-lhe do tiro. E ele foi encontrar direto o papai do céu. Não é mesmo? Será? Será? Ou, né, o papai lá do inferno, né? O júri popular, que tem duração prevista para 5 dias no Fórum Criminal de Guarulhos, né? Os policiais militares Denis Antônio Martins, Juan Silva Rodrigues e Fernando Genauro da Silva respondem por homicídio qualificado e tentativas de homicídio. Desce aí um pouquinho. O Vinícius Gritzbach, tal, que morreu, tal. Aí tem esses 3 réus, eles são acusados de homicídio. É homicídio? Homicídio pela morte do Gritzbach e do motorista Celso Araújo Sampaio de Novaes, além de 2 tentativas de homicídio, já que outras pessoas ficaram feridas no episódio. A defesa defende a inocência dos 3 e que houve um direcionamento investigativo voltado à sua incriminação. Eu não lembro... Peraí. Gritzbach foi morto com tiros de fuzil, desce aí, na área de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 8 de novembro de 24. O motorista, que não conhecia, foi atingido por um disparo durante o ataque e morreu. Antes de ser executado, o empresário havia delatado ao Poder Judiciário um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro envolvendo o PCC e o CV e policiais corruptos. Em troca, receberam o benefício da redução de sua pena caso fosse condenado. O julgamento dos policiais será conduzido... Vamos lá, o que acontece é o seguinte. Você tem 3 policiais que agora são réus, né, por terem matado o Vinícius Gritzbach, que foi um delator de alguns esquemas do PCC e do CV, não é mesmo? E o júri vai começar só agora. Investigação revela plano de Deolane Bezerra para levar dinheiro do PCC em Dubai, lavar dinheiro do PCC em Dubai. Presa há quase um mês, influenciador se tornou ré pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa nessa semana. Desce aí um pouquinho. Desce um pouquinho. Desce mais, desce mais, desce mais. A influenciadora e advogada Deolane Bezerra é apontada como peça-chave em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. De acordo com a decisão judicial que tornou ré, junto com o Marcola, né, e outros membros da facção, a investigação apurou um plano para a reestruturação de empresas ligadas ao grupo com o objetivo de transferir o patrimônio para os Emirados Árabes, né? País reconhecidamente associado à utilização de shell companies, ou seja, empresas de fachada para facilitação de lavagem internacional de ativos. Relatórios da inteligência financeira falam que ela movimentou 27 milhões. Tá, desce aí, eu quero ver o esquema. O esquema. Segundo o Ministério Público, o influenciador recebeu repasse de uma transportadora de cargas controlada pelo PCC com sede em Presidente Venceslau. A denúncia aponta que Everton de Souza, conhecido como Player ou Temer, e o operador financeiro Alejandro Herbas Camacho Júnior, irmão do Marcola, era quem coordenava os repasses. A investigação também menciona áudios enviados por Deolane a uma diarista que teriam demonstrado que parte dos valores atribuídos ao PCC eram armazenados em imóveis da influenciadora e aos filhos dela. A justiça determinou o sequestro de bens de alto valor da investigada e os carros e não sei o que lá. Né? Desce aí um pouquinho. Ela sendo presa ali. Né? Ao aceitar a denúncia, tá. A decisão foi do juiz, além da Deolane, Marcola também se tornou réu, nota conjunta, ainda a segunda defesa, tá, desce um pouquinho. Eles não explicaram exatamente como que seria. Mas eu vou te falar. Ela, tá, como que seria o esquema da Deolane? Como a Deolane é famosa, como a Deolane é grande, como a Deolane vende aposta, vende publicidade, não sei o que lá, e ela já foi preparada pelo PCC para ser advogada de criminoso, depois cresceu na estrutura, como que funcionaria? Tem uma transportadora e outras empresas ligadas ao PCC que recebem, né, esse dinheiro das drogas e lavam esse dinheiro, e a Deolane Bezerra seria a pessoa que ia lavar esse dinheiro em Dubai. Por quê? Quando você lava esse dinheiro em Dubai e dolariza isso tudo, fica muito mais fácil, né, de você distribuir o dinheiro, inclusive da lavagem do tráfico internacional de drogas. E a Deolane Bezerra teria o poder para fazer isso porque ela é grande, porque ela tem muitos seguidores, porque ela faz muita publicidade, porque ela pode falar que ela vendeu cachês altíssimos, porque ela pode falar que ela contratou um monte de gente também, entendeu? Então eles usariam e já estavam usando com certeza a imagem da doutora Deolane para fazer esse tipo de lavagem. PF do Rio prende fornecedor de armas do Comando Vermelho que estava no Suriname.
Arnaldo Ribeiro negociou a compra de 10 fuzis AK-47 para o braço da facção que atua na região norte do Brasil. Ele e a mulher Denise Mendonça foram detidos pela polícia surinamesa em uma mansão em Paramaribo e extraditados. A Polícia Federal prendeu nesse fim de semana a Operação Red Fox, um fornecedor de armas do Comando Vermelho que estava no Suriname e movimentou 150 milhões. Agentes saíram para cumprir um total de 13 mandados de prisão. A Quinta Vara Criminal do Rio de Janeiro, também bloqueio de 1 milhão, de acordo com investigações, tarará. Arnaldo e a mulher Denise Mendonça foram detidos pela polícia surinamesa em uma mansão em Paramaribo e extraditados. O João apurou que Arnaldo tratava diretamente de... olha lá! O João apurou que Arnaldo tratava diretamente com o Doca, né? Traficante amigo de quem? Quem que é amigo do Doca? Hã? Quem que é? Quem que é? Hã? Vou te falar quem. Amigo do Oruan, tá? Faz livezinha com ele, faz chamada de vídeo, caramba. Um dos chefões do CV e que está foragido. Doca foi um dos alvos da operação Red Fox, mas não foi encontrado. Desce aí um pouquinho. Que mais? 4 presos no total. Pá. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Esse tipo de operação, né, que visa sublimar o fornecimento de fuzis aqui pro Comando Vermelho, ou PCC que seja, ela é importante ser feita e ela é realizada. Isso não anula o fato de você ter que ir lá e prender o Doca, você ter que ir lá e prender o Oruan. Isso aqui serve pra calar a boca, inclusive, daquele esquerdista tonto que fala: ai, o crime organizado, meu, se combate com inteligência, meu. Você tem que parar o fornecimento de armas. É verdade. Só que tem muitas armas que já estão no Brasil. E o fato de você fazer esse tipo de operação não tem absolutamente nenhuma eficiência se você não for buscar os caras que já estão com armas aqui usando isso aqui. Não é mesmo? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.